O Ciro Nogueira, a gente falou do Ciro Nogueira aqui, ele foi visitar o Bolsonaro e saiu meio macambúzio, né, da visita, assim. Eu não sei se o Bolsonaro está sentindo dores, está com algum problema, né, mas a gente tem aqui o Ciro Nogueira visitando o Bolsonaro com um semblante meio triste. Vamos ver aqui o que ele tem para falar, né? Ele que é um dos mais ferrenhos defensores do bolsonarismo, da extrema-direita e do nosso neofascismo, né? Vamos lá. Agora para a casa de Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira, senador da República, presidente nacional do PP, conversou com Bolsonaro e agora atualiza o cenário sobre o ex-presidente. Acho que eu já declarei, as pessoas, não é os meus preferidos, meu preferido era o presidente Bolsonaro. Como isso não é viável, eu acho que os candidatos viáveis que nós temos hoje no país é o governador Tarcísio e o governador Ratinho. Eu acho que são os que nos levariam à vitória mais fácil. Mais fácil. Em relação à vice-presidência, senador, o senhor está pensando na vice? Não, eu estou pensando em cumprir bem o meu mandato como senador, vou ser candidato à reeleição. Vamos primeiro escolher o nosso candidato. A gente sabe muito bem. Dá para confiar muito no Ciro Nogueira, né? Ele é um cara muito confiável. Muito confiável. A presidente, depois a gente discute a questão de vice. Foi discutido sobre 2026 hoje com o Jair Bolsonaro? Também. Também. Ele sempre dou meus conselhos, escuto as orientações dele. E não tem como eu conversar com ele sem falar de 2026. Senador, a questão com o candidato Caiado, né? Porque ele como é que vai ficar essa situação toda com a União, já que União e PP formalizaram uma federação recentemente? Como é que fica essa questão? Não fica questão, não tenho nada contra o governador Caiado, é um grande governador. Agora, tem que mostrar, a candidata tem que mostrar a viabilidade, né? E o tempo dirá se ele é viável ou não. Não sou eu que vou impedir ou apoiar a sua candidatura. Quem tem que apoiar é o povo. Agora, eu comando a federação. Senador, sobre o ministro Fufuca, qual foi a reação do ex-presidente com a permanência dele no governo Lula? Não, nem tratamos disso, sinceramente. Nem tratamos disso. Tá bom? Gente, tudo de bom. Fique com Deus. Senador, muito obrigado. Voltamos aqui aos nossos estúdios. Em resumo, ele, novamente, Ciro Nogueira, acabou fazendo um posicionamento completamente contrário a Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado tem dito que é pré-candidato pela União Brasil, PP e União Brasil estão na mesma federação. Ciro Nogueira disse que seus favoritos para a disputa presidencial são Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior e disse, eu comando a federação. Ou seja, caso eles achem que Ronaldo Caiado não é competitivo, não é viável, ele não vai ser candidato. E aí vem essa questão que a gente trouxe, um bastidor dessa semana, de que Ronaldo Caiado pode até mudar de partido, ir para o Podemos ou ir para o Solidariedade, para continuar sendo candidato à presidência da República. Ou seja, fogo no parquinho da Federação União Brasil e PP. Eu acho ótimo o que está acontecendo, Calejão, porque a gente pode ter Ronaldo Caiado, um candidato EAD, que é o Eduardo Bolsonaro, Ratinho Júnior, Tarcísio, todo mundo disputando e talvez aí o Lula ganhe mesmo no primeiro turno. Quanto mais, melhor, né? Que se candidate, né? Que Ciro Nogueira se candidate a vice, todos esses aí têm os seus esqueletos no armário, né? E aí, se colocando como candidato a presidente, a coisa pega. Porque o escrutínio popular é muito maior, o escrutínio da imprensa, dos veículos de comunicação, como vocês já fazem, né? A coisa não pode ficar nesse marasmo aí, não mostrando o que essas pessoas cometem, os crimes que muitos deles cometeram e vão cometer ainda, né? Primeiro que assim, tem algumas figuras da política que, Beze, quando eu vejo a foto da pessoa, já começa a tocar na minha cabeça. Canalha, tu é o verdadeiro canalha. Automaticamente já liga Bezerra no fundo, assim, não passa. Enquanto eu tô olhando pra cara do vagabundo, tá tocando. Canalha, tu é o verdadeiro canalha. Algumas figuras só que eu não vou dizer quem são. Sabe. Agora, o Ciro Nogueira, falando do nobre senador aí, ele viu o barato mudar rápido, tá? Esse tom de cosplay de gatinho fofo que ele faz tenta esconder um processo que está escorregando pelos dedos dele. E ele está desesperado. Porque esse cara, há 4 meses, ele literalmente mandava na política nacional, Beze. O que esse cara dizia era assim, todos os principais atores
sabe? Seja da área que for, consultando o cara era o grande, vai formar a federação, ninguém segura, governo Lula já era, acabou, pode colar com a gente que você não erra. E numa questão de 4 meses, esse cara viu ventos da política que geralmente demoram anos, às vezes, para mudar, Bezi, mudando significativamente, mano. Entendeu? Então ele tá tentando se agarrar onde ele pode, porque ele tá vendo que o plano, qual que seria o plano? Tarcísio e eu vou de vice, ou existe alguma outra configuração que me dê uma condição, um cargo majoritário? Como é que esse cara tá procurando isso? Porque ele vê que a reeleição no estado dele subiu no telhado, ele não quer voltar a pleitear um cargo de deputado federal, porque o cara já é senador e isso aí é um puta de um downgrade pra ele. Tá? E ficar sem cargo nenhum é o que você falou, meu irmão. Você vai ficar à deriva em alto mar. Você entende o que isso quer dizer na prática, né? Nossa, vai passar um tubarão e leva. Tá? Porque você sempre agiu assim também. Você mesmo é um tubarão agindo cosplay de gatinho, como eu disse. Então, assim, tá o clima de barata voa. Tá tretando. Tretou essa semana aí, se vocês acompanharam isso aí, com o Caiado. O Caiado falou que ele não manda em porra nenhuma, que ele não tem que se meter, que ele quer ser porta-voz do bolsonarismo. Aí ele falou que não falou nada e tal. Então, assim, clima de barata voa, como você muito bem colocou, quanto mais fragmentação, melhor. Briguem, desgraçados, e Mene do Patinho comendo a porra do lanche, entendeu? Briguem, que quanto mais fragmentação, melhor. Aliás, a gente tem um Caiado aí que, né, o Lula já na eleição de 89 ali já deixou claro, assim, quando você chegar a 1,5% a gente conversa, tá? E a mesma coisa acontece hoje, o Caiado não passa de 1%, né, nas intenções de voto. Então, quem é o Caiado, né? Eu imagino que para algumas jornalistas aí seja um player, né, que o Lula não era há alguns anos, né, e voltou a ser presidente. E para essa pessoa, talvez o Sérgio Moro seria uma pessoa mais adequada a presidente da República. Aliás, se veste muito bem, né? Aquela camisa que o Sérgio Moro veste era maravilhosa, né? Caro galã e galô, vou te contar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você vê sua rotina financeira. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer uma grana extra ganhando em dólar. E olha, não é nada mirabolante, é trabalho sério mesmo. Este print aqui do lado é do Iago, que topou experimentar. Nos primeiros 4 dias, depois de aplicar o método que o Clayson ensina, o Iago conseguiu fazer 87 dólares. Se a gente converter, dá uma média de R$ 463 em 4 dias. O Marcos levou mais adiante e fez quase 700 dólares, quase R$ 4.000 em 2 semanas. Olha, eu sei que você já deve ter escutado um monte dessas promessas malucas por aí na internet. Mas aqui não. Você vai aprender de verdade a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar milionário, mas para te dar uma força com as contas básicas do mês. E pode ficar bem tranquilo que você não vai jogar tigrinho, não vai ser enganado, nem enganar ninguém para ganhar esse dinheiro. Mas Bezi, eu vou repetir o mesmo resultado do Iago logo de cara? Talvez não. Pode ser que demore uns dias para você pegar o jeito da coisa, ou fazer como o Marcos fez em 2 semanas. Mas, aplicando tudo certinho, você chega lá. Só que para entender como funciona direito tudo isso, você precisa assistir as 3 aulas gratuitas. Porque não é mágica, é trabalho mesmo, mas com total liberdade de horário e lugar. Se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra nas suas horas livres e que faça a diferença, clica no link que está na descrição desse vídeo e fala com o Clayson no WhatsApp. Lá ele vai te mandar as 3 aulas e você pode decidir depois se segue com o método ou não. É de graça e já te mostra uma forma real de renda extra.